Fala pessoal, sejam bem-vindos então a mais um vídeo do Full Stack na Prática. E no vídeo de hoje, seguindo a nossa saga de Svelte com o SvelteKit, avançando um pouco mais aqui no desenvolvimento da nossa pequena aplicação, do nosso pequeno site, a gente vai ter então a continuação do último vídeo em que nós começamos a componentizar o nosso site em alguns pequenos blocos. Na verdade, a gente fez só um pequeno bloco, que é o bloco do cabeçalho, o header. Se vocês lembram muito bem, a gente vai ter então no topo do nosso site o header, lá embaixo o footer e no meio o conteúdo principal, renderizado então pelo Svelte com a tag slot, que a gente já conheceu nos vídeos anteriores. E dessa vez a gente vai seguir então aqui com a componentização da nossa aplicação, colocando o que está faltando aqui no header, que é exatamente a logomarca. A gente vai colocar então agora a logo e ainda no vídeo de hoje, um pouquinho mais para o final, a gente vai fazer também o footer, mas primeiramente vamos começar colocando a logomarca. E como é que a gente pode fazer isso? Bom, a forma mais prática, mais simples, é claro que a gente não está se apegando muito ao design aqui, não é? A gente quer ver os conceitos do Svelte, conhecer o SvelteKit, então a gente não vai se apegar muito ao design. O que a gente tem que fazer é colocar uma tag de imagem, certo? Normal, como você faria com HTML mesmo, e src. Simples, sem firula, sem necessidade de você ficar colocando alguma meta tag, alguma diretiva ou qualquer coisa do gênero. Basta colocar aqui img, src, e aqui na pasta static eu já coloquei a nossa logomarca fictícia aqui do Full Stack na Prática. Então temos uma pequena logomarca aqui, e essa logo eu vou passar aqui o caminho dela simplesmente dizendo o nome do arquivo, logo.png. Salvando o arquivo, ela já aparece aqui no nosso menu. E aí você pode se perguntar algumas coisas. Primeiro, bom, da onde é que ele está pegando esse caminho? Porque aqui eu estou passando um caminho, um caminho supostamente relativo. Eu tenho aqui o logo.png, eu estou no arquivo header.svelte, mas o arquivo da logo não está na mesma pasta. Então será que eu não deveria passar o arquivo, o caminho completo? Então ponto, barra, para voltar um diretório acima, e depois eu volto outro diretório acima, e depois eu vou para o static barra logo. Será que não teria que fazer dessa forma? Na realidade, não. O SvelteKit já está preparado para entender, que todos os nossos conteúdos estáticos, então sejam eles fontes, imagens ou outros arquivos quaisquer que você queira utilizar, PDF, documentos, enfim, fica à vontade. Você coloca na pasta static e o primeiro lugar onde ele vai procurar é nessa pasta static. Então esse caminho aqui, na verdade, por baixo dos panos, ele já está relativo à nossa pasta static aqui, beleza? Então você não precisa se preocupar com isso. Claro, se você quiser criar subpastas aqui dentro, você pode também criar subpastas. Então, por exemplo, uma pasta para documentos, outra para imagens e assim por diante. E você pode passar o caminho da pasta aqui. Então, o nome da pasta e barra o arquivo que você quer. Nesse caso aqui, a gente colocando apenas a logomarca, ele já vai pegar da raiz da pasta static e tudo certo, vai funcionar como você pode ver aqui no lado direito. Pois muito bem, falta estilização. A gente falou desde o começo que a gente ia trabalhar e a gente está trabalhando com o Tailwind, porém, nesse caso, a gente quer dar um pouquinho mais de customização para a nossa logomarca. Então, o que eu vou estar fazendo aqui é apenas customizando um pouco o tamanho dela, para não ficar tão grande na tela, porque esse aqui é o tamanho real do arquivo. Então, eu vou criar aqui embaixo uma tag de estilo, e é até bom para a gente relembrar um pouco como é que funciona o estilo no Svelte, diferentemente de outros frameworks. Todo estilo criado dentro de um arquivo.svelte, ele é local, ou seja, ele é válido somente para este componente, ele não é global, ok? Então, algumas pessoas falam que escopado, ele tem um escopo. Então, de fato, ele funciona só dentro do escopo do componente. Então, eu posso colocar aqui, por exemplo, H1, e colocar um estilo para todas as tags H1, mas isso só vai funcionar para as tags H1 dentro deste componente aqui, o header.svelte. Como eu não tenho nenhum, esse estilo aqui do H1 não vai afetar ninguém, ok? Uma outra coisa que eu poderia fazer é colocar aqui img, então passar aqui a estilização que eu quero. Nesse caso, o que eu vou fazer aqui é apenas definir o tamanho dele, certo? Então, eu vou colocar aqui 2rm e salvar. Pronto, está no tamanho adequado, é o tamanho que eu quero, já ficou legal. Se você perceber, eu coloquei direto na tag img. E de novo, é um perigo isso? É um risco isso? Não, não é um risco. Se eu criar um outro componente, por exemplo, sei lá, aqui no myspage.svelte e colocar uma imagem dentro dele, não tem nenhum problema.
essa estilização não vai ser aplicada para essa imagem fora do meu componente header.svelte. Porém, apesar disso, nunca é legal você colocar o nome da tag diretamente para um estilo, mesmo que a gente saiba que é escopado aqui dentro, né, que está dentro desse escopo apenas, mesmo que você saiba que você não vai reutilizar isso aqui. Mas por que não é legal? Porque eventualmente você pode querer colocar uma outra imagem em um outro lugar aqui, né? IMG, SRC, qualquer outra coisa, e essa nova imagem vai pegar o mesmo estilo também, porque está dentro do mesmo componente. Então não é interessante a gente fazer dessa forma. Para ficar mais fácil, o que eu vou fazer aqui é simplesmente criar uma nova classe. E aí pode vir uma outra pergunta: poxa, mas a gente não está usando Tailwind, não vai ter algum conflito? Não, basta eu criar uma classe, não é, com um nome que não existe no Tailwind, por exemplo, logo, né, ou sei lá, logo FSP, para ficar mais único ainda. E aqui embaixo a gente troca para logo-FSP e salva o arquivo. Simples assim. Então já temos a nossa logo sendo aplicada, o estilo da nossa logo sendo aplicada na imagem, não é? Está funcionando muito bem, a logo está aqui, mas é muito legal que a nossa logomarca também tenha um link. E como é que a gente faz isso? Muito simples, a gente já viu isso nas outras aulas, não tem segredo nenhum, na verdade. Isso aqui é basicamente HTML puro, né? Então você coloca aqui a href, o link para onde você quer e coloca a imagem dentro dessa tag aqui. Então eu vou colocar a imagem dentro da minha tag A. Então beleza, eu tenho aqui a tag A, se eu clicar ele vai para a página inicial, posso ir para o portfólio, contato, clicando na logo ele volta para o início. Muito bem, é isso que a gente quer. Uma coisa importante, que o VS Code está berrando para mim aqui, é que é legal a gente sempre colocar uma tag, um parâmetro, né, um atributo alt, ok? Para nossa imagem. Caso alguém esteja vendo o nosso site em algum dispositivo que não renderiza imagens, por exemplo, um e-reader, né, um e-book reader ou alguma coisa assim, é bom a gente colocar aqui, caso não consiga carregar a imagem, ele saber o que estaria, né, sendo exibido se ele pudesse ver a imagem. Então aqui a gente pode colocar logo FSP. Então se o cara não conseguir ver essa imagem, ele vai ver esse texto em um lugar. Muito bem, então a gente tem aqui nosso componente do header ficando mais encorpado, ficando um pouco melhor. Eu só vou colocar mais um estilo aqui, agora um estilo do Tailwind, para dar uma separada um pouco na logomarca do menu. Então eu vou colocar aqui margem right, a margem da direita, 3. Né? Deu uma leve separadinha, se eu colocar aqui talvez o 5, deu uma separadinha um pouco maior ainda da logo para o menu. Ficou legal? Beleza, vamos deixar assim. O nosso componente de header está completo, tem tudo que a gente precisa, tem a logo, tem o menu, tá aqui em cima, tá estilizado, tá legal. Tem coisas para serem feitas ainda. Por exemplo, quando a gente clica em portfólio, ele não está selecionando, né? Não está deixando marcado aqui, selecionado a página atual, está sempre ficando no home aqui, a barrinha azul embaixo. Isso a gente vai ver em próximos vídeos, ok? Como é que a gente faz para poder pegar a rota atual e defini-la como a rota selecionada aqui no menu. Mas uma outra coisa que a gente tem que fazer, considerando que a gente já está trabalhando com componentes, a gente quer deixar nossa aplicação mais fácil, não é? E muito mais escalável, a gente tem que começar realmente a quebrar os componentes de forma que faça sentido. Okay? Então aqui eu tenho o header, está tudo aqui dentro, muito legal porque o header é pequeno, mas e se esse header começar a crescer demais? A gente já pode se antecipar em algumas coisas e separar alguns elementos aqui. Repara que a logomarca é uma coisa e o menu é outra coisa. Né? Como a gente viu lá no wireframe, nessa imagem que você está vendo aí na tela, a gente pode colocar então dois componentes, um para cada um para logo e outro para o menu. Então vou criar aqui na nossa pasta lib um componente chamado logo.svelte. E nesse componente logo.svelte a gente vai copiar então aqui basicamente só a imagem, não tem por que eu copiar toda a tag A, ok? Então, salvo aqui. E eu já posso substituir aqui no header a minha logo, né? Então, logo. Muito bem. Substituir. Sim, claro, o estilo a gente tem que levar para lá também, né? Aqui foi até bom para a gente poder ver realmente como o estilo ele é dentro de um único escopo. Eu não tenho o estilo lá, eu tenho o estilo somente aqui e não está sendo aplicado para a imagem, né? Então, beleza, a gente vai pegar esse estilo aqui, tira daqui e coloca no nosso componente. Dessa forma, a gente conseguiu deixar muito melhor organizado o nosso componente do header, porque eu tenho a imagem num lugar, eu tenho o estilo dessa imagem no mesmo lugar, não é? E o header não fica poluído, então, com uma tag de style aqui embaixo,
que vai ser aplicada só para um elemento e tudo mais. Então a gente está deixando um pouquinho mais organizado, ok? Uma forma da gente organizar ainda mais é separando o menu, né? Então essas tags que a gente tem aqui, né, essas tags a gente pode separar num outro arquivo chamado menu. Então eu vou criar um outro arquivo aqui na lib chamado menu.svelte e vou jogar para dentro dele todas as nossas tags a que estão aqui, ok? Então menu.svelte, opa, acho que eu colei coisa demais aqui, beleza, agora foi, salvo aqui, e aqui no header o que a gente vai fazer basicamente é importar também o menu. Então simplesmente trazer dessa forma, menu, e salvar o arquivo. Muito bem, repare que a gente apenas substituiu partes do nosso header pelos componentes recém-criados, o menu e a logo. É claro que isso aqui ainda não é o ideal, a gente tem coisas também, como eu falei, a trabalhar aqui dentro do nosso menu, mas já fica mais limpo o arquivo, certo? Aqui não está o ideal também porque eu tenho uma tag A aqui e depois eu carrego um componente de menu que tem mais um monte de tags A. Talvez o ideal nesse caso fosse a logo, como ela é um link, né, também aqui em cima, talvez nesse caso fizesse sentido a logo estar dentro do menu também. Então a gente pegaria essa tag aqui, né, tiraria daqui e jogaria para dentro do menu. Deixa eu só ver aqui. Sim, faltou importar logo aqui em cima, né? Vamos colocar ali. Logo. Pronto. Talvez assim faça até mais sentido. Eu até vou deixar assim, na verdade, porque fica até mais limpo. Então a gente tem aqui uma hierarquia bem interessante. Eu vou apagar aqui o logo que não está mais sendo utilizado. A gente tem uma hierarquia bem interessante aqui. Nós temos o componente do header, ok? Chamando o menu. O componente do menu chamando a logo e também renderizando o HTML dele. E o componente da logo, que vai ter ali nossa imagem e também o estilo, certo? Essa é uma forma de organizar. Se você preferisse deixar como estava antes, não tem nenhum problema. Pode deixar como estava antes também, ok? Não tem nenhum problema nisso. São várias formas, não tem uma maneira certa ou errada de se fazer isso aqui. Claro que a maneira errada é sempre a maneira que vai te dar mais trabalho e mais dificuldade. Essa aqui é uma forma de se fazer. Mas então tá aí, nós já temos o nosso header, né, com o nossa logomarca já separadinha, né, com o nosso menu também. E para fechar o vídeo de hoje, vamos fazer também o nosso footer, né, o nosso rodapé. Para isso, vamos voltar então à biblioteca do Mirai, essa aqui. Como a gente vai fazer agora o footer, eu vou dar uma procurada aqui na biblioteca deles de componentes, onde é que pode ter um footer. Eu acho, se eu não me engano, está um pouco mais para baixo. Aqui, footers, ok? Clicando em footers, assim como no componente do header que a gente estava vendo, né, do navbar, tem várias opções aqui. Eu vou pegar simplesmente a primeira, que é a mais simples, é essa aqui, né? E a gente vai copiar e colar o código deles. E aqui a gente já vai fazer uma coisa legal também. Vocês já vão ver, a gente já vai colocar o ano de forma dinâmica. Mas primeiro, copio o código deles aqui e vamos colar esse código então em um novo arquivo chamado footer.svelte. Ok, simplesmente vou copiar e colar exatamente como está ali. Aqui ele está importando uma imagem, né, do Mirai UI. Vamos ver se ela vai renderizar. O que eu vou ter que fazer agora no nosso layout, onde eu tenho ali o header, eu vou colocar, temos aqui o slot, certo? Eu vou colocar abaixo do slot então o footer. E a gente já consegue montar o nosso layout da maneira, né, como a gente gostaria. Então, repare que aqui ele está, claro, responsivo, né? Então o footer ficou ali separadinho, mas se a gente abre um pouco mais aqui a janela do navegador, a gente vê que o footer está aqui, né? Está sendo exibido aqui, muito bacana. Está trazendo a logo do Mirai UI, a gente pode trocar isso aqui pela nossa logo, né? Então deixa eu entrar no componente aqui, certo? E trocar essa imagem pela imagem da nossa logo. E isso aqui é muito interessante, né? Dentro do source, do SRC, ele estava apontando para uma URL e o SvelteKit não teve nenhum problema com isso. Quando eu troco para um arquivo, ele sabe que ele tem que procurar na pasta static. Então, para a gente fica muito mais fácil de trabalhar, eu não tenho que ficar explicando para ele onde buscar os arquivos, né? Ele já sabe onde procurar. Então
Então aqui, beleza, está funcionando muito bem, tem os links aqui que a gente não precisa se preocupar com isso aqui agora. Eu vou deixar aqui só por uma mera questão estética, né? Depois a gente pode trabalhar nisso também. E esse copyright aqui 2021? Bom, já estamos em 2023, pelo menos na data que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Então a gente pode fazer o seguinte, a gente pode trocar esse ano para que ele seja carregado de forma dinâmica. E como é que a gente faz isso? O que eu vou fazer aqui é colocar uma tag de script dentro do componente do footer, certo? E lembrando, a tag de script também vai se aplicar somente a esse componente, então eu posso ter uma tag script em cada arquivo que eu quiser, .svelte, eu posso ter várias tags de script, até com nomes de variáveis iguais em todas elas, né? Não tem problema nenhum, desde que sejam arquivos separados. Então aqui eu vou começar a colocar uma nova const, chamada year, né, em inglês para padronizar, e ela vai ter o valor de new date.get full year. Simples assim. Agora a gente pode utilizar essa const aqui dentro do nosso código. Então vamos ver onde é que está colocando 2021. Bem aqui. Posso substituí-lo por uma interpolação, onde eu coloco apenas o valor do year. Passando o year aqui e salvando o arquivo. Repara que no nosso site ele já atualizou para 2023. Então não temos nenhum problema. Quando virar o ano, ele sempre vai pegar o ano atual, né, utilizando aqui a nossa const year. Beleza? Bom, então essa foi uma visão geral sobre como a gente pode quebrar um pouco melhor nossa aplicação em componentes, utilizando já um header separado, um footer separado, um header mais organizado, com uma logomarca e um componente próprio, e o menu e um componente próprio. Por mais que o menu esteja utilizando o componente da logo, eles são componentes separados. A gente consegue manter a nossa aplicação de um modo muito mais fácil. Se alguém pedir, poxa, tem que alterar a logomarca, tem que alterar alguma coisa no menu, a gente já sabe onde procurar, basta olhar os arquivos aqui. Então a estrutura do nosso projeto está ficando muito mais elaborada, está ficando muito mais inteligente agora, ok? Próximo vídeo a gente vai falar então sobre como é que a gente pode avançar um pouco mais na organização dos conteúdos aqui, né, e das páginas do nosso site. Um grande abraço e até o próximo vídeo.